Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de Netflix. Vou falar de um filme e uma coleção de histórias de Guillermo del Toro que ambos estrearam na Netflix. Mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem lá no Instagram que tem conteúdos diferentes. E tem newsletter, tem o link na descrição do vídeo, ela é gratuita e eu falo sempre de suspense e romance, meus gêneros prediletos. E aqui vamos falar um pouquinho de suspense e terror. Sim, a minha sugestão de filme e de coleção de histórias vão para esse ladinho do suspense, do terror, a começar pelo filme. O filme que estreou quarta-feira e eu tava esperando por ele. Tô falando do Enfermeiro da Noite. É uma estreia bem interessante. O diretor é o Tobias Lindholm, que é roteirista de uns filmes bem famosos como Druk, que ganhou Oscar de melhor filme estrangeiro há um tempinho atrás. Ele que é dinamarquês, tá acostumado a trabalhar com o Mads Mikkelsen, também dinamarquês. Ele faz pela primeira vez a direção de um filme em língua inglesa. E a história é uma história baseada num livro, né? Que conta fatos reais de um enfermeiro que praticava eutanásia ou ia matando indiscriminadamente pacientes por onde ele passava, pelos hospitais que ele tinha plantões. Então, nesse filme, a gente vai ter duas estrelas dignas de Oscar. E eu tô falando do Ed Redmayne, que ganhou o Oscar há uns aninhos atrás. Eu adoro esse ator, ele incorpora mesmo os personagens. Ele que vai fazer o papel do enfermeiro suspeito. E a Jessica Chastain, eu adoro também, ela ganhou o Oscar recentemente. Então, a gente tem um elenco estrelado para esse suspense. Ela é enfermeira do plantão noturno e logo chega o personagem vivido pelo Ed Redmayne, que começa a ajudá-la no plantão noturno. E aí começam a acontecer coisas estranhas. Olha, é bem interessante. Eu acho que eu tinha uma outra expectativa para esse filme. Quando eu vi a propaganda, falei, nossa, deve ser bem instigante, aquela coisa de um suspense que quase beira um terror. Mas não, é mais pro suspense mesmo. Você fica imaginando o que vai acontecer. E a situação que a Jessica Chastain, que o personagem dela tá vivendo, é bem mais complexa que isso. Não é que ela é simplesmente a enfermeira do plantão noturno. Ela é uma enfermeira que tá passando por um momento muito difícil de vida. Cria duas filhas sozinha e a coisa não tá fácil para ela, vocês vão entender assistindo. Então isso tudo se mistura na história. Olha, bem legal, gostei. A nota é 6.9 no IMDb, ou seja, as pessoas estão curtindo também. Vale dizer como curiosidade que há rumores de que essa verdadeira enfermeira que protagonizou toda essa história trabalha em Miami ainda Agora, peraí, eu não sei, não tenho certeza. Trabalha na Flórida, sei lá, eu não sei exatamente onde. Mas ela, ao que parece, continua trabalhando e cada vez mais se dedica a questões espirituais. Ela, por exemplo, aplica reiki também, gosta de trabalhar com hipnotismo, na tentativa de ajudar mais as pessoas. É bem interessante, viu, gente? É um filme que teve um final que me surpreendeu. Eu achei que ia para um lado, assim como eu disse, que talvez beirasse o terror, mas não, vai para um lado humano. É interessante o final dessa história e eu indico aqui para vocês se quiserem um filme para assistir aí na Netflix. E agora, pro terror mesmo, vamos para a coleção de histórias de Guillermo del Toro. Eu estou falando do Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, esse diretor super bem sucedido também. Eu gosto muito das histórias dele. E aqui ele traz uma amostra, são 8 pequenas histórias de terror.
Gente, eu já assisti 2 delas e a gente fica rindo, eu e o meu namorado, a gente vai assistindo e ele falou assim, nossa, é o gabinete de curiosidades. Imagine se fosse o gabinete de coisas macabras, a gente não aguentava assistir. Porque assim, vai além do curioso, é claro, é terror, então é macabro mesmo. Mas é macabro e deslumbrante, como diria o IMDb, eu tava lendo a resenha que eles colocam. Macabra e deslumbrante, essa coleção de histórias são bem indicadas por ele. Eu acho que a nota do IMDb é 7.9, uma nota bacana, boa. E a gente assistiu 2 episódios. São independentes, então são histórias que não tem uma conexão. A conexão delas é o Guillermo del Toro e o terror que ele produz. A primeira delas chama Lote 36, eu acho. Sabe esses leilões americanos que tem uns programas na TV? Que os caras vão comprar no leilão, eles dão uma olhada num balcão, num armazém, né? Eles são armazenados e aquilo está fechado, eles não sabem o que tem lá dentro naquele lote, mas eles compram mesmo assim. É um tiro no escuro. Eles compram meio barato. Quer dizer, pode ter sido barato ou não, porque se eles descobrem coisas valiosas lá dentro, eles se dão bem. Se é tudo um monte de quinquilharia, eles se dão mal. Então esse é o princípio da história. Um cara vai e compra o lote 36, fechado, né? Um armazém macabro, caindo aos pedaços. O cara levanta a porta, todos dão uma batida de olho, ele fecha e começa o leilão. E ele compra. E aí ele vai descobrir o que tem nessa coleção. E tem coisas preciosíssimas, porém ligadas a rituais não muito ortodoxos. Há um passado um tanto nebuloso daquela pessoa, que eles vão perceber através de umas malas que era de um nazista, algo assim, que fugiu para os Estados Unidos e tal e coisa. Olha só, é bem interessante, tem um desfecho surpreendente e é curtinho, né? Em menos de 1 hora, eu acho que você já terminou o episódio. O segundo episódio, na minha opinião, foi mais apavorante. Ele chama O Cemitério dos Ratos, eu acho que não é Graveyard Rats, alguma coisa assim, eu não lembro como eles traduziram, mas é como se fosse O Cemitério dos Ratos. E a história é de um administrador de um cemitério que rouba os corpos. Ele vai tirando dentes de ouro, vai roubando as joias, coisas do gênero. Gente, é terrível. Além do medo dos ratos, para mim suscitou o medo de lugares muito apertados, a claustrofobia. Porque como ele entra dentro de caixões, de lugares muito apertados, é extremamente claustrofóbico. Ratos de montão, ao cemitério dos ratos. Gente, foi um terror nesses medos mais primitivos que a gente tem. Apavorante. O meu namorado disse que ainda continua pensando numa determinada cena que acontece, a última cena. Ele falou, nossa, eu não consigo esquecer aquela cena. E essa coisa da ganância. O Guillermo del Toro, ele vai explorando também esses pecados das pessoas. O primeiro é um cara muito ingrato, muito ganancioso também. E como você paga na mesma moeda, a forma como você trata as pessoas. Nesse segundo, mais uma vez, a ganância de roubar os corpos, de desrespeitar, né? É uma coisa sagrada. Enfim, é bem interessante. Eu daria uma nota mais alta do que 7.9, pelo menos com o que eu pude assistir nesses 2 primeiros episódios. Então, se você gosta de terror, Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro é imperdível. Então eu fico aqui com essas 2 sugestões de filme e de pequenos contos de terror que valem muito a pena. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.